Meus amores, hoje iremos iniciar o nosso capítulo 2, tá? Eu passando aqui rapidão para dar um breve aviso para vocês. Então, nós estudaremos hoje em física as grandezas físicas, tá? Que são elas escalares e vetoriais, e os conceitos básicos fundamentais da cinemática, tá? Nas próximas aulas a gente estará estudando transformação de unidades com relação à velocidade, velocidade média, tá? Que será dado na nossa próxima aula, na próxima semana, tá bom? Beijos! Amores, bom dia! Na nossa aula de hoje, iremos iniciar o nosso capítulo 2, cinemática, tá? Então, a gente vai estudar nesse capítulo, ao longo desse capítulo, as grandezas físicas, que as grandezas físicas também podem estar divididas em grandezas escalares e vetoriais. Vamos estudar os conceitos fundamentais da cinemática escalar, como corpo, ponto material, corpo extenso, referencial, posição, repouso, movimento, trajetória e deslocamento. Vamos também estudar espaço percorrido, velocidade média, transformação de unidades de velocidade média e também vamos estudar a aceleração média escalar, ok? Nós vamos iniciar com os conceitos básicos da cinemática. Bom, a cinemática, né, ela é uma área da mecânica da física e ela estuda e descreve o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas do deslocamento. E através da cinemática é possível a gente classificar e comparar os movimentos. Né? Então aí uma definição de cinemática, que ela é uma parte da mecânica, como eu já havia falado, que estuda o movimento dos corpos. Aí esses corpos eu também posso chamar de corpos ou partículas, tá? Sem levar em conta os que os causou, ok? Vamos começar falando sobre o ponto material, que a gente também pode chamar o ponto material de partícula, tá? Antes de falar sobre o ponto material, vamos só aqui deixar claro o que é um corpo, tá? O que é a definição de corpo. Corpo é uma porção limitada de matéria e ele é constituído por partículas, mas pode ser tratado macroscopicamente como um único corpo no âmbito da cinemática escalar. Então, o ponto material, eles são corpos de dimensões desprezíveis comparados com outras dimensões dentro do fenômeno observado. O ponto material é todo o corpo cujas dimensões elas podem ser desprezadas em relação às distâncias envolvidas. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Se eu pegar a Terra e envolvendo-se em torno do Sol. A Terra, ela em si vai ser maior do que o Sol. Tá? Então, eu teria o Sol como um ponto material em relação à Terra. Se eu pegar agora como exemplo, um caminhão que viaja entre duas cidades distantes e a distância entre essas duas cidades causaria com que o caminhão fosse apenas um ponto material, porque a distância é muito grande. Se eu pegasse uma balsa que se move ao longo de um rio, o rio seria uma imensidão e a balsa seria apenas um ponto material. Ó, tem aí na tela de vocês, está aparecendo, né? Uma BR, que é a rodovia BR-101, e aí eu tenho o meu ponto material. Quem é o meu ponto material? É o automóvel. O automóvel ele é o meu ponto material em relação a essa BR, porque ele vai ficar pequeno, né, diante da comparação feita com a BR-101. Então, por que o ponto material está dizendo pra gente? Que eles são corpos de dimensões desprezíveis comparados com outras dimensões. Então, quando eu pego um ponto material e eu comparo com um outro corpo com dimensões maiores, né? Então, eu tenho aí a referência do meu ponto material. Mas o meu ponto material ele vai depender sempre com quem eu vou estar comparando, fazendo as minhas comparações. Vamos falar agora do corpo extenso. Corpo extenso são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas comparada com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Por exemplo, um automóvel em relação ao garagem. Então, a garagem, ela vai ter o espaço, né, de colocar o automóvel dentro. Então, eu tenho aí o meu corpo extenso, porque as dimensões, elas são comparáveis às escalas envolvidas. Então, nesse caso, elas podem ser, não podem ser desprezadas. Então, observe que ser ponto material ou corpo extenso
Vai depender sempre da observação. Então, vai depender sempre em relação a que você está comparando dois corpos. Se eu pego uma formiga e comparo ela a uma estrada, então a formiga, ela é o quê? No ponto material, né? Já se eu pegar a formiga e colocar ela em cima de um grão de açúcar, aí nesse caso a formiga ela já passa a ser o meu corpo extenso e o grão de açúcar passa a ser o meu ponto material. Vamos falar agora sobre movimento, repouso e diferencial. Bom, movimento é quando a posição de um corpo mudar em relação a um dado referencial. Então, diremos que esse corpo encontra-se em movimento em relação a esse referencial. Então, se diremos que um móvel está em movimento em relação a certo referencial, quando o móvel sofre um deslocamento em relação ao mesmo referencial, isto é, quando há uma variação de posição do móvel em função do tempo decorrido. Então, quando é que vai acontecer um movimento? Quando um corpo, tá, se locomover ou quando o corpo sofrer um deslocamento em relação ao meu referencial. Mas o que é referencial, né? Referencial é o sistema de referência adotado, tá? A partir deles são medidas as distâncias, as larguras, as profundidades. O referencial é a posição do espaço ocupada pelo observador. Por exemplo, ó, nós temos aqui uma pessoa em pé e nós temos um automóvel se locomovendo ou realizando um deslocamento. Então, quem seria o meu referencial? A pessoa que está em pé. Então, em relação à pessoa que está em pé, o móvel sofreu um deslocamento. Então, eu posso dizer que em relação à pessoa que está em pé, o móvel está se locomovendo, ou seja, ele não está em repouso, ele está em movimento, ok? É possível haver movimento em relação a certo referencial sem que o móvel se aproxime ou se afaste do mesmo. É o caso de um móvel em movimento circular, quando o referencial adotado é o centro da trajetória. Sua posição, ou seja, o vetor, varia com o tempo, mas a distância do móvel em relação ao centro da trajetória não varia. Vamos ver aqui, ó. Observe que nós temos aqui esse setor circular e o referencial adotado está no centro dele. E a trajetória vai ser em torno do seu próprio centro. Vamos falar, antes da gente passar para a trajetória, é importante a gente lembrar que um corpo ele pode estar em movimento ou ele pode estar em repouso. Quando é que um corpo vai estar em movimento? Quando é que um corpo vai estar em repouso? Tudo isso vai depender do referencial adotado. Por exemplo, quando nós estamos na sala de aula, que vocês estão sentados nas cadeiras de vocês, e eu estou em pé explicando o conteúdo na lousa, e aí eu pego vocês como meu referencial, quero saber se eu estou em movimento ou em repouso, o que vocês imaginam que vai ser a resposta? Será que eu vou estar em movimento ou será que eu vou estar em repouso? Então, quando eu digo o seguinte, eu estou me locomovendo lá na frente da lousa, explicando o conteúdo e tal, e aí eu falo o seguinte para vocês, gente, em relação a vocês, eu estou em movimento ou eu estou em repouso, né? Aí pense o seguinte, eu estou me deslocando lá na lousa explicando o conteúdo e vocês estão sentados. Mas, em relação a vocês, eu estou em movimento, tá? Porque vocês estão parados e eu estou me locomovendo. Mas, eu passei uma atividade, aí eu sentei um pouquinho lá na cadeira, na mesa do professor e fiquei acompanhando de lá vocês realizando a atividade de vocês. Agora eu estou sentada e vocês também estão sentados. E agora, será que nós estamos em movimento ou será que nós estamos em repouso? Agora, em relação a vocês, eu estou em repouso, porque eu estou sentado e vocês também estão sentados. Então, isso quer dizer que as nossas velocidades, elas são exatamente iguais. Então, quando os dois corpos tiverem a mesma velocidade, eles vão estar em repouso. Quando eles tiverem velocidades diferentes, eles vão estar em movimento. Agora, se eu pego dois carros em movimento em uma mesma pista, e ambos com a mesma velocidade, de 30 km por hora, um carro em relação ao outro, eles vão estar em movimento ou vão estar em repouso?
Eles vão estar em repouso, porque ambos possuem a mesma velocidade, 30 km por hora. Então, como eles possuem a mesma velocidade, eles vão estar em repouso. Mas se um dos carros acelerar e passar a estar com 40 km por hora e o outro 30 km por hora, então eles vão estar em movimento, porque as velocidades deles se passaram a ser diferentes. Então, se eu estou dentro de um carro em movimento e eu tenho o meu motorista, né? Tem um motorista lá comigo, e eu adoto o referencial ao meu motorista, eu estou em movimento ou eu estou em repouso? Eu estou em repouso porque tanto o meu motorista quanto eu temos a mesma velocidade, que é a velocidade adquirida pelo automóvel. Então, nós estamos em repouso. Mas se eu pegar uma árvore que está fora do carro, que nós vamos passar por ela na estrada, nós estaremos em movimento. Porque a árvore vai estar parada e nós vamos estar com a mesma velocidade do automóvel. Vamos falar agora da trajetória. Bom, a trajetória é o conjunto dos pontos ocupados pelo móvel no decorrer do seu movimento. A gente pode dizer também que a trajetória é a sucessão das posições ocupadas pelo corpo em relação a um dado referencial, ok? Então, com relação à trajetória, vocês devem saber que a trajetória determina uma das características do movimento. Podemos ter movimentos retilíneos, circulares, parabológicos e etc. Em função, tudo isso, da trajetória seguida pelo móvel. A trajetória ela também depende muito do referencial adotado. No caso de um corpo solto de um avião que se move horizontalmente com a velocidade constante, para um observador fixo ao solo, a trajetória é parabológica. Já para quem está no avião como piloto, a trajetória é uma reta. Vamos ver? Então, nós temos aqui o primeiro avião e ele soltou, na primeira imagem, o avião 1, ele soltou um objeto. E aí eu tenho a observação de quem está dentro do avião e a observação de uma pessoa que está no solo. Então, para uma pessoa que está no solo, como o avião está em movimento, o objeto ele vai ter uma característica parabolóica, curva. Já para aquele que soltou o objeto que está dentro do avião, a perspectiva dele é de que o objeto esteja caindo em linha reta. Então, a trajetória ela vai depender muito de quem está observando. Então, vai depender de quem? De um referencial, tá? Então, nós temos aí, ó, atenção, observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta, quem estiver na terra verá em forma de um arco de parábola. Vamos ver esse outro exemplo. Nós temos aqui uma pessoa dentro de um ônibus e aí uma bolinha caindo do teto do ônibus para o chão. Para a pessoa que está dentro do ônibus, ela vai ver a bolinha caindo em linha reta. Já para a pessoa que está fora do ônibus, ela vai ver a bolinha caindo de forma curva, tá? Então, sempre a trajetória ela vai depender também do nosso referencial adotado. Vamos ver aqui esse exemplo. Em um ônibus que se desloca com uma velocidade constante em relação a uma rodovia reta, que atravessa uma floresta, um passageiro faz a seguinte afirmação: as árvores estão se deslocando para trás. Essa afirmação, tracinho, vai estar correta ou incorreta, pois considera-se a estrada, as árvores, o ônibus, né? São as opções que eu tenho para colocar aí como referencial, e são as árvores, as estradas, são as opções que eu tenho, que esse movimento. Então, essa afirmação ela vai estar o quê? Correta, pois quando eu pego o ônibus como referencial em relação às árvores, vai estar aí que? Em movimento, né? Então, as árvores vão estar se deslocando para trás, tá? Então, fica assim, ó. Essa afirmação está correta, pois, considerando-se o ônibus como referencial, né? São as árvores que se movimentam. Então, quando eu pego o ônibus como referencial, as árvores estão se movimentando. Quando eu pego a árvore como referencial do ônibus, o ônibus também está em movimento, ok? Agora, sobre as grandezas físicas. Bom, as grandezas físicas são aquelas que podem ser medidas. Então, uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. E aqui nós temos um exemplo. Quando você mede a altura de uma parede ou o comprimento de uma parede. Quando você sobe na balança para ver a massa corporal, para saber sua massa corporal. Quando você faz a cronometragem de alguma atividade, né? Quando você quer cronometrar alguma coisa. Então, nós temos aí que uma grandeza física é tudo aquilo que se mede, ou tudo aquilo que pode ser medido. Então, nós temos 3 exemplos aí de grandeza física, que seria
o comprimento, a massa e o tempo. As grandezas físicas fundamentais são o comprimento, o tempo, a massa, a carga elétrica, a temperatura e a quantidade de substância. Cada grandeza tem a sua unidade e o seu símbolo representativo. Comprimento, a sua unidade no Sistema Internacional de Medidas, no SI, é o metro, o tempo é o segundo, a massa é o quilograma, a carga elétrica é o coulomb, a temperatura é, dependendo do local, será em Kelvin ou pode ser, para a gente, em Celsius. A quantidade de substância é o mol, e cada uma delas vai ter a sua unidade representativa. O metro é M, o segundo é seg, o quilograma é kg, o coulomb é C, o Kelvin é K e o mol é M. E aí nós temos também as grandezas físicas, que são as grandezas derivadas das grandezas principais que a gente falou anteriormente, que é a velocidade, a aceleração, a força, a pressão, a corrente elétrica, o campo elétrico e a diferença de tensão. E cada uma delas tem a sua unidade, né, e o seu símbolo representativo. A velocidade em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, a força, ela é representada em newtons, né, na unidade padrão a força é representada em newtons, a pressão ela pode ser representada em newtons por metros quadrados, mas também pode ser representada em pascal. A corrente elétrica em coulomb por segundo e pode ser representada em ampere. O campo elétrico em newton por coulomb, tá? Ou volts por metros. E as diferenças de tensão em metros por newtons ou em volts. E aí nós temos as grandezas físicas divididas em dois tipos, que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Vamos falar agora das grandezas físicas escalares, que é definida por um número, que a gente chama de módulo, e uma unidade de medida. Então, as grandezas escalares são definidas por um número, que a gente chama ele de valor numérico, e uma unidade de medida. Como, por exemplo, a gente falou do tempo lá no início como um exemplo de grandeza. O tempo, ele é representado por um número, que a gente chama de módulo, e uma unidade de medida, que pode ser em segundos, que pode ser em horas, que pode ser em minutos. Mas a gente utiliza no Sistema Internacional de Medidas o tempo em segundos. Então, como exemplo, a gente tem a massa, que é uma grandeza escalar, porque se eu tenho 10 quilogramas, eu tenho um valor numérico, que é um número, e a unidade de medida, que é em quilogramas. A distância, por exemplo, a distância de uma cidade a outra, 10 quilômetros, né? Então, 10 quilômetros você tem o módulo, que é o número, e a unidade de medidas, que é o quilômetro. O tempo, como eu já tinha falado. E agora a gente vai falar das grandezas físicas vetoriais. As grandezas físicas vetoriais são definidas por um número, que a gente chama de módulo, e elas têm uma direção, um sentido e uma unidade de medida, tá? Então, olha aí, as grandezas escalares, ou uma grandeza escalar, ela é definida apenas por um número e uma unidade de medida, tá? Já as grandezas físicas vetoriais, elas necessitam de um número, que a gente chama de módulo, e elas necessitam ter direção e sentido. O que é direção? Está na horizontal ou na vertical? E o que é sentido? Direita, esquerda, para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste. Esses são os sentidos, ok? Então, as grandezas vetoriais necessitam disso. A força. Quando eu falo de força, né, a gente já viu que a força tem uma intensidade, tem uma direção e tem um sentido. Então, quando eu aplico uma força, eu estou exercendo uma intensidade de força aplicada sobre um objeto, sobre alguma coisa, né? Eu tenho a direção da aplicação da força e eu tenho o sentido da aplicação da força. Então, aí eu tenho uma grandeza, o quê? Vetorial. O deslocamento. Então, quando eu falo de deslocamento, quando eu falo de deslocar, de mover um objeto de um lugar para o outro, eu tenho aí um módulo de aplicação, eu tenho uma direção em que esse deslocamento vai acontecer
e o sentido que esse deslocamento vai acontecer. Então, o deslocamento também é um exemplo de grandeza vetorial. Velocidade. Quando eu falo de velocidade, eu tenho uma direção e eu tenho um sentido, né? Então, ele também é um exemplo de grandeza física vetorial. Vamos ver aqui a representação do módulo de um vetor. Aqui nós temos representado dentro dessas duas barras, né, o V, chamado de vetor, com uma setinha em cima. Então, a representação de um vetor é o V com essa setinha em cima, entre esses dois tracinhos que a gente chama de módulo, ok? Então, aqui a gente tem uma representação vetorial, onde a gente está chamando essa representação vetorial de vetor A. Observe que eu já posso encontrar aí, nesse vetor, uma direção e um sentido. A direção é na horizontal e o sentido é para a direita ou, né, você também pode utilizar aí os pontos cardeais para se basear. Observe que vai ter uma origem, tá? Nosso vetor vai ter uma origem e vai ter uma extremidade. E o tamanho da seta representada, tá, gente? Ela vai depender do módulo do vetor, tá? Então, o tamanho da seta representa o módulo do vetor. Aqui eu tenho o vetor A, e esse vetor, ele tem uma direção, ou seja, ele está na vertical, e ele tem um sentido, né? Ele está para cima. E ele tem um módulo de 3 centímetros. Então, observe aí como é uma grandeza vetorial. Para a grandeza vetorial, eu necessito de um número, que a gente chama de módulo, de uma unidade, de uma direção e um sentido. Então, eu tenho o número, que é o módulo, que é 3 centímetros, que é 3. Eu tenho uma unidade, que está em centímetros. Eu tenho uma direção, tá? Que é na vertical. E eu tenho um sentido, que é para cima. Então, aí, eu tenho uma grandeza vetorial, tá? E aí, esse sentido, eu disse que o sentido está apontando para cima. Então, ao invés de dizer que o sentido é para cima, você pode utilizar os pontos cardeais. Você pode dizer que o sentido é norte. Mas se eu colocar que está para cima, tá errado? Não, a não ser que a questão esteja utilizando os pontos cardeais, ok? Aqui nós temos um segundo vetor, que é o vetor B. E ele tem um módulo, uma direção e um sentido. De cara, a gente já pode ver que a direção é horizontal e que o sentido é para a direita. E aí a gente pode estar utilizando também os pontos cardeais, e que o módulo é de 3 centímetros, né? A direção já tinha falado. E o sentido, como está para a direita, se eu utilizar os pontos cardeais, o sentido é leste, ok?